Olá! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Café Coach Literatura. É, hoje, o convidado especial de hoje é o livro do Marshall Goldsmith. É o livro O Efeito Gatilho. E esse livro vai trazer aqui uma grande reflexão, né, sobre o que são gatilhos, esses gatilhos que às vezes são gatilhos do bem, gatilhos do mal, né, gatilhos que nos impulsionam para coisas boas, mas gatilhos também que nos fazem fazer aquilo que a gente não gostaria de fazer. E eu trouxe uma pessoa muito especial para falar sobre esse livro. Na verdade, foi ele que indicou esse livro. É o Dr. José Raimundo Penha, meu amigo de mais de 40 anos, meu padrinho de casamento, meu colega de faculdade. O Raimundo tem uma história de vida maravilhosa, linda. Ele veio lá do Maranhão, do interior do Maranhão, veio para o Exército, foi cabo do Exército. Quando ele entrou na faculdade, ele era um cabo do Exército, depois largou a vida militar, foi se dedicar na vida privada, começando lá por baixo de uma empresa, e depois de décadas chegou a diretor de uma grande empresa nacional. E depois disso fez uma carreira brilhante como executivo, como diretor de outras seguradoras, e até que chegou um momento na vida dele de transição, e ele fez a transição para a vida de consultoria. E hoje também é um coach muito interessante, que tem feito ótimos trabalhos, principalmente lá em São Paulo. Então, eu queria convidar vocês para ficarem conosco. Nós vamos debater aqui temas interessantíssimos sobre esse livro. Nós vamos falar sobre gatilhos, vamos falar sobre crenças, vamos falar de como esses gatilhos podem nos ajudar a sermos o que nós realmente queremos ser. E também vamos falar daqueles gatilhos que atrapalham a nossa jornada. Então, esse livro é um livro recente, de 2017, mas o Marshall ele é autor de mais de 40 livros, né? Então, vale a pena ficar com a gente até o final. E se você ainda não está inscrito no canal, essa é a hora, ó. Aqui, ó, inscreva-se. Inscreva-se e ativa o sininho para toda vez que eu postar um vídeo novo, você ser lembrado. E olha só, durante agora a apresentação do canal, aproveita logo, ó, compartilha com os amigos, convide eles para participar desse nosso Café Coach Literatura, o episódio 2, que é o efeito gatilho, ok? Então, vou convidar aqui meu amigo José Raimundo Penha. Muito obrigado, seja muito bem-vindo, Raimundo. Luciano, é um prazer estar com você, cara. É muito legal a gente estar junto aí, também nesse tipo de contexto. Enfim, a nossa amizade vem de longe. Obrigado aí pela generosidade, do jeito de contar a minha história. E, enfim, estou aqui à sua disposição para falarmos sobre autoconhecimento. Muito legal. Olha, o nosso Café Coach Literatura de hoje, sobre o livro que o Raimundo escolheu, né? Nesse primeiro bloco, normalmente eu falo, e a pergunta é clara, por que a escolha desse livro, né? Porque a escolha é do Raimundo. A única regra que tem para participar do Café Coach Literatura é de que o livro tem a ver com o processo de autoconhecimento, que é o propósito desse canal. E o Raimundo me respondeu o seguinte: Luciano, normalmente eu uso muitas referências, não uso um livro somente, mas eu vou respeitar a regra do programa, né? E vou ter que escolher um livro só. Então ele escolheu esse livro. Então, no primeiro bloco, nós vamos perguntar para o Raimundo o porquê desse livro, né? E se ele pode contar alguma história, né, verdadeira, genuína, de que foi inspirada nesse livro. É um livro, eu lembro que é um livro novo, é um livro que foi publicado em 2017. Exatamente, o efeito gatilho. Olha, um dia eu vou aprender a falar esse nome, Marshall Goldsmith. O segundo bloco, nós vamos falar dos aprendizados em si, né? Vamos
decorrer um pouco, vamos percorrer o que esse livro tem para oferecer, perguntando sobre o que são gatilhos, né? Porque gatilhos é uma palavra tão comum, gatilhos emocionais, e os gatilhos, ao contrário do que muitas pessoas acham, ele pode ser positivo. Então, tem gatilhos positivos e tem gatilhos negativos. E os gatilhos são infinitos. Vocês vão ver aqui no decorrer do nosso bate-papo como é que um monte de coisas que você nem sabia que é gatilho. E no terceiro bloco, eu vou pedir para o Raimundo fazer uma sinopse, uma síntese dos principais ganhos, benefícios, o que ele verdadeiramente aprendeu com esse livro e também dizer para vocês por que vocês devem ler. Então, eu vou começar logo de cara, já no primeiro bloco, dizer assim, Raimundo, por que esse livro, Raimundo? Olha, a gente falava, né, dessa coisa de ter várias referências, mas eu já li algumas coisas do Marshall e é o interessante que me chama a atenção que ele é um indivíduo que, ao escrever, que ao fazer o trabalho dele, ele olha para o presente e para o futuro. E isso guarda muito, mas muita referência com o meu jeito de ver a vida. Olhar para frente. E o passado? O passado é referência, o passado é estatística. O passado deve ser visto como algo que pode me dizer, posso melhorar aqui, posso esquecer totalmente ali, e assim por diante. Então, essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção nesse livro, especificamente do Marshall. A E eu, segunda coisa, só um e isso tem instantinho, mais a Raimundo. ver... E eu gosto muito dessa tua argumentação, porque eu também, como você, quando larguei a carreira de executivo e fui ser consultor, uma das coisas que eu escrevi na página da minha empresa foi: aprenda com o passado, né? Viva o presente e consiga visualizar um futuro melhor. É Então, verdade. eu acho que tem tudo a ver com o que você está Tem dizendo. tudo a ver, né? E Muito qual, legal. e qual foi o segundo ponto? O segundo ponto, aí já é do livro. Você veja que o primeiro eu me pautei no autor. O Uhum. segundo ponto já é do livro. Ele é contado, o gatilho é falado dele como se fosse história, como se fosse uma conversa como a nossa aqui. Uhum. E então isso eu acho que é interessante quando o autor se predispõe a contar a história, porque isso facilita aqueles que vão ler o livro, ou seja, fazer as suas inferências, Uhum. fazer as suas análises, essa coisa toda, tá Uhum. certo? Então, e além de tudo é simples. É, Ele é eu, simples. eu não li o livro, né? Eu, na realidade, dei uma lida em algumas sinopses, em alguns resumos, consegui ler a introdução do livro, achei muito interessante. E uma coisa que me chamou a atenção, né, quando ele diz lá, é que a maioria das pessoas que leem um livro diz para ele: para mim, eu não vi nada de novo, né? Você coloca tudo de uma forma muito simples, né? E ele diz: na realidade, uma das crenças que atrapalham a gente fazer mudanças de comportamento é acreditar que, basicamente, se eu já sei, eu vou fazer. Né? Essa é uma Claro. falsa crença, né? Não basta saber, tem que querer muito, né, o Raimundo? Isso. Agora, E, ainda nesse primeiro bloco, eu queria que você me contasse uma história, só para apimentar o que esse livro, que foi lançado recentemente, né, 2017, o que você já tem de história que foi inspirada ou baseada no que o autor coloca? eu vou falar uma história de uma pessoa para a qual a gente tem feito coaching para ela. E ao estudar os gatilhos que essa pessoa tem, Uhum, ela descobriu, esse aqui é o interessante, claro. ela descobriu de como o jeito dela ser tão frenética, Uhum. tão é, Acelerada. acelerada, exatamente, por que daquilo, tá certo? Uhum, Porque quando você conversa com essa pessoa, ela é uma pessoa muito calma, muito tranquila, mas na hora de fazer as coisas, ela é uma verdadeira apimentada. uhum,
Tempos depois da gente fazer a sessão onde ela estava estudando os seus gatilhos, ela vem para mim e diz assim: meu Deus, eu não sabia que eu era tão assim. Aí eu falei assim: mas por que isso? Porque você me fez me ouvir. Ela se ouviu, Luciano. E Uhum, é nisto que é a minha crença no processo de autoconhecimento, fazendo os links uhum, do gatilho com o autoconhecimento. uhum, Quando nós nos ouvimos, quando a gente se dá atenção, quando a gente se dá o direito de se perceber, uhum. a gente começa a se conhecer. É verdade. E o se conhecer não necessariamente de dizer, e eu sou assim como eu penso. Não, não precisa ser assim. Uhum, Se conhecer com tolerância, para uhum. dizer, e você é assim mesmo, eu não achava que você tinha todas essas É. características. E o que faz isso acontecer? Os gatilhos. Uhum. Quando É. eu olho para os gatilhos adequadamente, isso é possível de acontecer. É. É muito interessante isso que você está colocando, Raimundo, porque ontem eu estava fazendo um trabalho de mentoria, né, que é um pouco diferente do trabalho de coaching. Eu estou fazendo um trabalho de mentoria com um empresário e ele está buscando uma busca de um caminho de sair da sociedade atual e está montando um outro negócio. E o tempo todo, essa foi a terceira sessão. O tempo todo ele volta para um ponto que a gente já tinha decidido na primeira sessão. E eu falo para ele, eu falei, olha, a primeira sessão foi uma sessão longa. E eu falei, a gente precisa passar por essas etapas para poder seguir em frente. Ontem eu falei exatamente isso para ele. Você está se ouvindo? Eu vou repetir para você tudo que você está me dizendo. Aí, quando eu repeti palavra por palavra, como se estivesse abrindo aspas do que ele tinha dito, ele disse assim para mim: rapaz, eu falei isso mesmo? Inacreditável. Eu pensei que eu já tivesse descartado isso. Então ele volta a uma hipótese que nós já tínhamos descartado, mas o subconsciente dele continua ainda achando que essa hipótese é uma hipótese viável. Muito Olha só que interessante. legal que, olha só que legal que você acabou de falar, que de certa forma não queria, mas já estou fazendo um teaser para o próximo bloco, quer Aham. dizer assim, tem coisas que a gente não sabe, é como se fosse um gatilho oculto que Isso, mascara essas coisas. Então, exatamente. na verdade, por algum motivo que você, como mentor dele, vai fazê-lo identificar, Uhum. ele deve passar por alguns gatilhos, deve ter alguns gatilhos que ajudavam a mascarar uma situação de ficar embotado quando ele mesmo falava para ele. Olha só que Exatamente, interessante. exatamente. Ô, Raimundo, vamos começar pelo beabá, né? O que que são gatilhos? Então, a gente pensa assim, é interessante quando a gente pensa gatilho, a gente pensa logo numa arma, né? É interessante isso. Assim, a gente faz algumas enquetes junto aos alunos, às vezes, o pessoal, pô, gatilho, essa coisa toda. E, na verdade, não deixa de estar próximo disso, porque é algo que atira, que provoca. Ou seja, Que o dispara, né? gatilho. Isso, exatamente. O gatilho é qualquer situação, evento, palavra, cheiro, ou seja, qualquer coisa que reformata o seu pensamento ou até um comportamento. Ou seja, toda vez que você tem alguma coisa, agora numa linguagem bem Uhum. simplista, não Na realidade, simplória. na realidade, eu queria só colocar uma palavra que eu acho que vai deixar ainda mais claro o que você já colocou de forma clara. O gatilho é um estímulo, né? Isso, Ele é um perfeito. estímulo. É o que você falou. Às vezes eu gosto de brincar com o cheiro do café sendo coado. O cheiro do café sendo coado, o cheiro da torta de banana saindo do forno é um gatilho emocional para mim sensacional. Me traz uma paz, me traz uma lembrança de infância
muito gostosa, onde a gente, às 5 da tarde, era chamado, minha mãe gritava, Zé Luciano! Né? Olha só que interessante, você acabou de falar sobre um gatilho que se chama de indireto. Uhum, Você sente um cheiro, mas ele não faz você ficar tonto, né? Ele faz outro, o caminho dele é diferente. claro. Ele faz você buscar na sua mente outras coisas. Exatamente. Ele No traz um caso, significado, né? isso, Traz um exatamente. significado muito Ele traz rico. o carinho da sua mãe. Olha só que interessante. Exatamente. Então, só para colocar, porque eu tenho usado muito o termo gatilho nas sessões que eu atendo, né, de coaching ou de mentoria, mas eu gosto de usar muito o exemplo, porque normalmente quando a gente está falando desses gatilhos nas sessões, eu estou identificando o gatilho negativo. Né? Então eu faço uma correlação, Raimundo. Você também foi das Forças Armadas, eu também fui do NPOR. Quando a gente pega o gatilho e arma ele, né? Qualquer toque que a gente der aqui, ó, ele vai disparar com facilidade. Então, na realidade, esse gatilho, eu costumo dizer que ele é uma arma apontada para você. Quando eu estou falando de um gatilho negativo. Né? Eu sei que eu acredito que o Marshall não use essa analogia, mas eu queria compartilhar aqui um pouco, porque quando esse gatilho é negativo, ele dispara uma arma contra você. Ele vai fazer com que você tenha sentimentos, tenha comportamentos inadequados, comportamentos que, em vez de lhe ajudar a ser o que você deseja, vai te autossabotar. É por aí, Raimundo? Em parte, eu só queria fazer um adendo Claro. aí que você vai achar legal, eu espero que é assim. Os gatilhos, ele é situacional. Uhum, Para umas coisas, um gatilho que a gente acharia ruim, a uhum, gente pode achar. Vou dar um exemplo. Alguém olha uma pessoa batendo noutra, uhum, e essa pessoa, na mesma hora, tem um ímpeto de agressividade. uhum. Significa dizer que quando a gente é agressivo, isso não é bem visto. Ou seja, Uhum, teoricamente, uhum, e na maioria das vezes, ser agressivo, ser forte, uhum, ser impávido, uhum, gera uma conotação de não positividade. No uhum, entanto, quando a desgraça está ocorrendo em qualquer situação, e você precisa controlar as pessoas, a turba, você tem que ser agressivo, uhum, firme, direto, uhum, impávido, sem qualquer deslize de meu amor, qualquer coisa parecida. uhum, Quer dizer com isso que há momentos em que aquela situação que pareceria ruim, danosa e até negativa, uhum. ela pode ser positiva. Legal. Muito bom, muito bom. Ótimo, ótima contribuição, porque tudo pode ser para o bem ou para o mal, né? Isso. É Eu isso. lembro de você falando uma coisa numa dos bate-papos e com a qual eu concordo plenamente. É claro que a gente tem que separar tudo que eticamente falando, moralmente falando, não é legal fazer. Então, Uhum. isso a gente poderia dizer certo e errado. Fora isso, não tem certo ou errado, tem É. coisa que eu vou fazer errado, mas Uhum. é que vai contribuir para aquilo que seria o objetivo final. Então, julgar é muito capcioso, a gente É, precisa ter muita parcimônia na hora de é ficar verdade. olhando com um olhar tão crítico. É Enfim. verdade, é verdade. Raimundo, eu vou fazer logo então a abertura, já que a gente já explicou, aí você explicou qual é a visão do Marshall em relação ao que é gatilho. Vamos partir para o bloco 2. Então, vamos iniciar o bloco 2 e aí eu já vou começar a fazer alguns questionamentos do tipo assim, bom, a gente já sabe o que é gatilho, já sabe que ele pode ser para o bem ou para o mal, né? Agora, como é que a gente identifica gatilhos? Então, a gente pode identificar de várias formas. Uma delas é usando, por exemplo, feedback. Uhum, Olha só que interessante. No feedback, a gente tem situações do tipo assim: eu tenho a evidência, eu tenho a relevância, tá certo? Eu tenho a ação, e em função disso, aliás, eu tenho a consequência e a ação. Ora,
Se eu, num determinado momento, e aí eu vou olhar primeiro no contexto profissional, estou vendo que, invariavelmente, eu tenho atitudes que são diferentes da minha normalidade. Uhum. Portanto, isso é uma evidência. Uhum. E a consequência, eu vou pular a relevância, a consequência disso não tem sido positiva para mim. Uhum. Ou tem sido muito positiva para mim, Uhum. olhando os dois lados. Uhum. O que eu tenho que ver agora nesse contexto? Eu tenho que ver até que ponto isso é relevante ou não para eu tomar uma atitude. Ou seja, este é um jeito de eu olhar, de eu observar se tem coisas acontecendo comigo e quais são os gatilhos. Tá. Ora, Então, Raimundo, deixa eu pegar aqui um gancho. Por exemplo, vou tentar ver de um modo bem simples o que você acabou de dizer, né? Eu tenho uma situação, uma atitude, né? Gerou um comportamento, né? Atitude, comportamento e ação. não, atitude, hábito, comportamento. Tá. Atitude, hábito, comportamento. Aí eu tive aquele determinado comportamento, eu olhei para aquele comportamento e não gostei. Não gostei, não gostei de ter feito aquilo, não gostei de ter falado aquilo, não gostei de ter me comportado daquela forma. Aí eu olho para trás e identifico assim: por que que eu fiz isso? Qual foi o disparador? Qual foi o motivador? Ah, Isso. eu fiz isso porque o cara falou alto comigo. Eu fiz isso porque o cara apontou para mim. Eu fiz isso porque ele debochou de mim. Eu fiz isso porque ele foi irônico comigo. E aqui eu estou citando alguns exemplos reais de pessoas que dizem para mim que agiram como bicho e que perderam o controle numa reunião de trabalho por conta desses exemplos que eu acabei de citar. Isso seria um bom exemplo de identificar um gatilho que já sei que eu não sei lidar muito bem com ironia. Eu sei que isso aqui me incomoda. Seria um bom caminho? Sim, e esse caminho tem a ver com essa estratégia que eu falei, ou seja, essa é a estratégia do feedback. Tá. Esse modelo é a estratégia do feedback. Mas tem uma mais simples. Mas vem cá, essa estratégia do feedback é uma estratégia do seu autofeedback, sua percepção, Isso. não de um Pode ser outro. das duas coisas. Pode ser das duas coisas. Perfeito. Mas o Pode exemplo que você ser. citou é você mesmo observando. Por quê? Porque Aham. eu acho que tudo começa conosco. Uhum. Se nós, lembra que eu falei de nós nos ouvirmos? Uhum. Se nós ficarmos atentos a nós mesmos, tudo fica mais fácil, porque a gente observa padrões. Uhum. Vamos agora sair do feedback e Uhum. olhar, falar, essa coisa de feedback tem 4 passos, eu vou ficar sem saber, não sei o quê. Tem gente que gosta de ver a vida mais simples. Tá. E Mas um antes de jeito, você sair do feedback, resume para a gente de novo os 4 passos. Primeiro passo. o primeiro passo é a evidência. Tá. Eu tenho que Veja perceber qual é a evidência. a evidência. Nesse Ele é bem caso que legal. eu citei do exemplo de uma reunião de Isso. trabalho, a evidência seria: Eu falei mais alto. O ok, cara falou mais alto e eu aumentei a voz. eu mudei o tom de voz. Foi uma Isso. evidência. Isso. Ok. Quer ver uma? Isso já acontece com muitas pessoas. Eu vou falar uma coisa mais gritante. Uhum. A pessoa está lá numa reunião, o outro fala uma coisa e ela se sente tonta, como Uhum. se fosse desmaiar. Uhum. Tá? Isso é uma evidência. Uhum. Ok. Vamos para o segundo passo, Qual a é o segundo? relevância. 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 Ora, por isso eu fiz questão de falar do desmaio, porque entre o primeiro e o segundo, a relevância é maior. Ela traria mais danos. Uhum. Então, é importante que você, para a evidência que houve, você avaliar o grau de relevância. Ou seja, no exemplo que eu citei, a relevância seria: se eu falei tão alto que criou um mal-estar na reunião, essa Gerar seria a relevância. uma relevância muito, muito grande. Ok. É preciso ficar quieto. Terceiro passo. Terceiro passo é a consequência. Ok. A consequência você acabou de dizer.
Uhum. Todo mundo, sabe aquela coisa, todo mundo fica silencioso e ninguém mais fala nada, e ninguém se olha. Quebrou o clima. Exatamente, Ok. exatamente. Ok. Consequência. E o quarto passo? Tudo na vida tem que ter ação. Uhum. Qual a ação desse indivíduo para aquietar, vou usar alguns adjetivos, aquietar, para desmistificar aquela atitude, aquele comportamento, para mudar o tom, para Uhum. tornar o ambiente aquilo que ele era antes daquele rompante. Essa é a ação. Uhum. E o legal é que, para ter essa ação, isso não se faz, Luciano, da noite para o dia. Ou seja, eu li tudo isso e amanhã eu já mudei. Claro. Não, por isso que aquilo que a gente acabou de falar aí, de atitude, hábito e comportamento é fundamental. Eu tenho que começar não só a ver quais são as provocações daquela minha atitude, para que eu veja se isso tem sido um hábito ou se já virou um comportamento. Tá. Então, o Raimundo, como é que eu faço com que esses gatilhos estejam agindo a meu favor? Ah, vamos só aproveitar e falar assim, por exemplo, quando tem uns gatilhos que são absolutamente naturais, só para a gente relembrar, é para eu Claro. dar o exemplo. Toda vez que a gente, a maioria absoluta das vezes, uma pessoa olha uma criança sorrindo, a maioria absoluta, isso está estudado, sorri também. Uhum. O semblante fica leve, Uhum. amoroso. Aí você está com alguém do lado, vocês veem a mesma coisa e essa pessoa não se comporta daquele jeito. Tem algo a ser estudado. Uhum. Só para pegar uma coisa simples. Uhum. Tem algo a ser estudado. Por Claro. quê? Porque esse é um gatilho absolutamente natural, é um gatilho Universal. universal, sabe? Não importa de onde o indivíduo é ou qual é a crença, invariavelmente ele sorrirá também. Uns mais comedidamente, outros mais abertamente, mas todos Tá. se Vou, comportarão vou dessa pegar uma forma. carona no que você falou. Então, por exemplo, eu falei aqui de um gatilho negativo, que é o gatilho da raiva, né? Um Isso. gatilho que dispara uma emoção de raiva. Agora, você acabou de citar um exemplo de um gatilho que dispara a empatia, né? A Isso. gentileza, né? O carinho, o acolhimento, né? Quando a gente vê um sorriso de uma criança, quando a gente vê uma coisa desse tipo. E quando a gente vê, por exemplo, eu gosto muito de citar esse exemplo do gatilho, que é o gatilho de que você está com uma pessoa amada no restaurante. Eu já brinquei muito isso. Beijo, minha mulher. Alba, minha linda, 37 anos de casado, né? Estou eu e a minha mulher jantando. A gente gosta de rodízio de restaurante, principalmente depois dessa pandemia, a gente está prestigiando um outro, né? E a gente vai lá no Olimpo, por exemplo, estamos lá sentados, lugar lindo, vista da Baía de Guanabara, né? Maravilhosa, aquela obra de Niemeyer, e estamos ali compartilhando um dadinho de tapioca com uma pimentinha deliciosa, uma geleia de pimenta deliciosa. E olho no olho, ela vê a luz do celular dela acender. Esse gatilho, Raimundo, tira ela do nosso olho no olho, Clima. tira ela. Aquilo ali é um gatilho, e a partir daquele momento ela vai, se desconcentra e também funciona para mim como um gatilho de desistir. Vamos pegar esse exemplo aí, olha só que legal. Esse é um Pense, exemplo muito contemporâneo, né, não, Raimundo? maravilhoso. Pense comigo. Evidência. Toda vez que vocês estão juntos, num clima muito positivo, e há qualquer evidência, já vou para o segundo, hein? Aham. Essa evidência mostra qualquer coisa de um celular acendendo,
tem uma relevância absurda. Por quê? Terceiro passo, porque a consequência dele é danosa. Acabou o clima, né? Acabou o clima. Ação. Queima esse objeto, pelo menos quando vocês forem estar num local juntos. É isso aí. Olha, ficou maravilhoso, Luciano, porque isso aí. deu para a gente mostrar todos os passos. Porque se você deixar, né, Raimundo, os estímulos, eles são muito fortes, né? Eu falo isso para pessoas que eu atendo que estão num processo de reeducação alimentar e pessoas que estão com um objetivo. Tem aqui uma cliente minha linda que tem o objetivo de estar com um determinado peso no aniversário de casamento dela em maio do ano que vem, né? Então a gente está fazendo um trabalho. Os estímulos são gigantescos. Se você gosta, não é o caso dela, mas se você gosta de bacon e você passa o cheiro do bacon sendo frito, ele faz com que você jogue qualquer programa de reeducação alimentar para o lixo. Você passa na rua, vê aquele símbolo enorme do McDonald's, com aquelas fotos daqueles hambúrgueres que você não vai encontrar naquela caixa, mas as fotos são todas elas fakes, né? E te estimulam aquilo. A gente está recebendo estímulos o tempo todo, estímulos que estão nos tentando atirar daquele modelo, porque isso é que é importante nesse livro que você trouxe para a gente hoje, que é um achado, né? Que a diferença entre o que eu sou e o que eu desejo ser, o que eu quero ser. Porque o coaching é isso, é a análise desse gap da situação atual para a situação desejada. Então, o tempo todo eu tenho gatilhos que estão me tirando do meu propósito. Como, Raimundo, fazer esses gatilhos serem a meu favor? Isso. E olha só que interessante. E quando a gente fala dos gatilhos nos ajudar, a gente deveria pensar que, eventualmente, a gente quer conviver com aqueles gatilhos. A gente só não sabe ainda como tratá-los. Claro que quando eu brinco de queimar o celular, é força de expressão. Claro. Talvez fosse, mas o que está por trás dessa evidência? O que é a evidência? Um aparelhinho tão, enfim, simples pode causar, pode ter como consequência isso? Tem uma razão, mas aí já se vai para o processo de averiguação, de investigação, de onde vem isso. Uma das formas, agora vou dar outro teaser, uma das formas de você fazer isso é olhar para o futuro. Vamos tentar, por exemplo, como se você dissesse para a Alba, vamos deixar isso, vamos deixar ele tocar e vamos ver nossa capacidade de não quebrar o clima a despeito dele estar se esgoelando lá naquele momento. Isso é uma atitude. Claro. Não tenha dúvida. Ô, Raimundo, eu estou aqui com uma lista de coisas para a gente falar e eu já estou começando a ficar preocupado com o nosso tempo, porque papo, quando é bom, ele voa. Então, eu vou falar do seguinte, fala de gatilho versus tempo. Olha só, gatilho versus tempo. Gatilho versus tempo, eu vou juntar isso logo aos papéis e responsabilidades. Ótimo. Que você me permite. Ótimo, claro. Tempo? Porque a nossa vida, cada uma das vidas que nós temos aqui em nossa encarnação, ela é finita, ela tem lá. E eu deveria tratar isso da melhor forma possível. O tempo é inexorável, ele vai passar, e se você não fizer coisas positivas, você depois vai sentir falta disso. Quando eu digo tempo, eu preciso olhar para os meus papéis, fazer uma espécie de relevância, uma lista de relevância, e descobrir quais dos papéis nos quais eu atuo atualmente são mais importantes. É o papel de pai, de mãe, é o papel profissional, é o papel de gestor, tá certo? Ou é o papel de relações públicas? Eu tenho que ver todos os meus papéis,
olhar para aquelas responsabilidades e aí dizer: do tempo que eu tenho, eu vou guardar parte dele para este papel que é o mais importante para mim. É aí que está o tempo, é eu saber como eu vou direcionar esse conhecimento, melhor falando, esse autoconhecimento. Uhum. Porque senão, Luciano, eu começo a atacar em todas as vertentes, e você sabe tanto ou melhor que eu, que não adianta, eu não serei tão eficiente. Eu costumo até dizer para as pessoas assim, pelo menos para os meus alunos em coaching, ou orientandos, olha, se você quer mudar, primeiro transforme tudo que você tem de bom em excelente. Se você fizer isto, todo aquele aparato que às vezes você acha que não é legal, eles mudarão vários deles naturalmente. Por quê? Porque essa essência de excelência, ela traz as coisas com ela. Ô, Raimundo, você falou um ponto aí que aí me vem uma palavra que o Marshall usa no livro dele, que é a palavra forte chamada remorso. Remorso, para mim, né, eu tenho usado muito esse conceito, ele é o sentimento de culpa por não termos feito do jeito que poderíamos ter feito para alcançar aquilo que desejávamos. E tem tudo a ver com o que você falou de tempo, porque o remorso, ele vem na análise temporal. Quando a gente olha para trás e diz quantas oportunidades eu perdi. Nossa, o remorso em relação à oportunidade que você deixou para trás, o remorso em relação à escolha mal feita, o remorso em relação a você não ter feito o esforço que você poderia ter feito para passar para aquela melhor faculdade, para você entrar numa escola de primeira linha. É um esforço que você não fez numa determinada situação e mais tarde isso pode trazer um remorso tremendo. Outra palavra que eu gosto muito é o remorso de você não ter desenvolvido um talento que você teve desde pequeno, mas por falta de disciplina, por falta de esforço, talvez por falta de vontade, que é outra coisa que o Marshall coloca, a gente acreditar muito, dar muita importância à nossa força de vontade, né? Talvez esses remorsos, o Raimundo, sejam assim determinantes. E uma coisa que eu sempre digo, né, eu gosto muito da palavra acolhimento. Eu digo que você não pode deixar esse remorso de lado. Você tem que acolher ele. Você tem que acolher esse remorso. Não é um abraço muito longo, não é um abraço. Eu até li isso no trecho que eu li do Marshall falando. Não é um abraço muito forte nem muito longo no remorso. É um acolhimento para você ressignificar isso e mudar daqui para frente para aprender de vez com essa experiência e aí você poder fazer o esforço, a dedicação, a disciplina para você ser aquilo que você sempre pôde ser, aquilo que você sempre quis ser, aquilo que você sempre desejou, mas que infelizmente até hoje você deixou a vida passar. O que você acha disso, Raimundo? Eu acho assim, é por isso que eu gosto de olhar para vários livros. Nesse aspecto, embora eu concorde com o que você falou, mas eu queria dar uma visão um pouquinho diferente, que é assim. Uhum, Sabe por que isso ocorre? Porque, uhum, invariavelmente, a gente tende a julgar o homem, a gente uhum, tende a se julgar. uhum. Só pegando, e sem qualquer contexto de religiosidade, estou pegando a figura. Mas aqui nesse canal, Raimundo, Hã? nesse canal aqui a gente não fala de religião, a gente fala de espiritualidade o tempo todo. Isso, exatamente. Então, eu estou absolutamente alinhado. Quando você fala no contexto, Jesus dizia assim: você não deve julgar o homem, e sim o fato que ele cometeu. Uhum, Porque o fato de alguém, por exemplo, causar um dano a outrem, isso não significa que aquela pessoa é ruim.
O fato de eu ter deixado de fazer uma escolha que parecia adequada para mim lá no passado, eu não devo ter culpa, eu talvez devo ter um resgate, uma punição, dependendo do nível que foi, pelo fato em si. Quando a gente olha desse jeito, e aí eu vou concordar, é a hora de eu concordar com você e com o Marshall, esse acolhimento pode ser até um abraço mais forte. Por quê? Porque eu estou me acolhendo pelo que eu sou, pela essência divina que eu tenho em mim. Até E pela não humanidade, né? Porque o isso, ser humano é falho, isso. né? Eu estou me respeitando, eu estou me acarinhando, eu estou fazendo a coisa coerente. E o fato em si? O fato tem relevância, o fato tem consequência e o fato tem ação. Cada um vai responder por aquilo que ele agiu em função de uma determinada coisa. Vou me permitir falar de coisas que você falou com a Adriana, não é isso? Isso, Adriana Coique, Isso, Lago Pequeno. isso. E é o seguinte, eu preciso, tá certo? Eu preciso olhar para o outro com carinho, com respeito. Se eu faço isso com outro, eu tenho que fazer primeiro comigo, entendeu, Luciano? Então, só um adendo. É para dar o abraço? É, mas é para retirar a culpa. Em Isso, retirando a isso. culpa, eu tiro o remorso. Então, mas, Raimundo, a nossa sociedade, né, cristã judaica, ela é cheia de culpa. Né? Eu fui coroinha, eu estudei no Colégio Santa Cecília, que era do lado da Igreja São Lourenço, Isso aí. e eu aí a gente chegava do Colégio Santa Cecília, Dona Cira, que era dona do colégio, a diretora da escola, a gente rezava Ave Maria, Pai Nosso, antes de entrar, a gente formava e a gente tinha que uma vez por semana ir na igreja lá, a gente tinha que se confessar. Gente, eu não sei, dezenas, centenas, milhares de vezes eu pequei, padre, porque eu xinguei um palavrão, um porra. E um porra eu tive que rezar 10 Ave Marias e 10 Pai Nosso, porque o padre já tinha isso como padrão. Eu acho que ele nem ouviu o palavrão que eu falei, porque de padrão. Então, aquilo vai fazendo a gente se sentir culpado, 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 Isso. né? O jovem, a menina e o menino se sente culpado porque se masturbou, É, porque isso é coisa feia. é. E você, quando é criança, fala isso para o padre com a maior inocência do mundo, e aí vem todo aquele sentimento de culpa e o quanto isso atrapalha a sexualidade desse jovem. Então, a gente vive numa sociedade onde a cultura é da culpa. É. Então, culpa e remorso, como você falou, elas são par casado, as duas estão juntas. Por E isso que a eu estou. gente pode cuidar para que elas não estejam conosco. Exatamente. Porque por isso que eu digo, eu gosto da ideia do acolhimento do remorso e de não deixá-lo lá, não deixe o remorso de lado. Olhe para ele, acolha ele e ressignifique isso. E vida que segue, vamos lá, vamos aprender com aquela experiência. E se o propósito é a gente ser uma pessoa melhor a cada dia, né? E aí eu vou aproveitar logo o gancho, Raimundo, para te fazer a seguinte questão num tópico: a reforma íntima, porque eu tenho um mantra: melhor do que hoje, só um novo amanhã, se Deus me permitir. E essa reforma íntima, né, que você trouxe para o nosso papo é fazer o bem e evoluir sempre. Fala um pouco disso, Raimundo, que o Marshall coloca isso no livro dele. Na verdade, assim, a evidência não é algo que está dentro do contexto efetivamente do Marshall, e sim das crenças que eu tenho e de outros livros lidos. Lembra daquela coisa de Uhum. você fazer essa simbiose? Por que reforma íntima? Porque quando você está tratando dos seus gatilhos,
Não é raro, Luciano, vou repetir, não é raro pessoas, de um modo geral, mudarem de atitudes, hábitos e até de comportamentos com os quais, às vezes, nem ela mesma está de acordo. E ela muda isso por conta do ambiente, para ser melhor aceita, para ter sucesso, etc, etc, etc. Com certeza. O que eu estou falando é de reforma íntima, é de dentro para Para fora. fora. É o indivíduo dizer: não, 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 olha, essa reforma aqui eu não vou fazer, eu não vou mudar a minha atitude. Se alguém falar alto comigo, eu vou falar alto com o indivíduo. Uhum. No entanto, em outro processo do tipo, todo mundo está triste e esse indivíduo começa a falar coisas bonitas para todos, olha só que fantástico, começa a elevar o moral Uhum. de todas as pessoas, é uma coisa fantástica, mas aquele ele não quer. Cada um de nós, Luciano, como espírito, a gente tem seu tempo. Uhum. E na matéria também. Uhum. Tudo é rigoroso. Nós temos, cada um de nós, é só você olhar para todos os nossos colegas e amigos ao longo da nossa vida e você vai ver que uns tinham um jeito de tratar da vida de uma forma célere, positiva, e outros nem tanto. Uhum. De novo, não posso julgar o indivíduo. Cada um tem seu tempo. Uhum. Dentro desse contexto, a reforma íntima começa por buscar a emissão de pensamentos positivos. É a primeira coisa. Então, acordei. Não tem umas pessoas que falam: pô, que dia chuvoso. Uhum. Hoje vai ser péssimo. Acabou, Luciano. Isso já está estudado. Claro. A O livro, vibração do o ser. primeiro Café Coach Literatura, do Joseph Murphy, com a Adriana Coic, a sequência é essa. É um novo pensamento, gera uma nova ideia, que vai gerar uma nova crença, uma nova convicção e que vai trazer novos resultados, Raimundo. Isso é reforma íntima. É. Só que tem um detalhe, Luciano. Eu agora, que já pensava em mim, ou mesmo não pensava, eu vou fazer com que esses pensamentos tenham uso voltado para fazer o bem. Uhum. O uso é como se fosse assim: ah, que dia, hoje eu não tenho como sair do escritório. O que eu posso fazer para melhorar a vida dos meus colaboradores, dos meus colegas, dos meus pares? O que eu posso fazer? Pergunto, você acha que isso é comum nas pessoas, de um modo geral? Não é, Luciano. Infelizmente, não é para a maioria. E isso, como tudo na vida, é um treinamento. Primeira vez é meio assim, tem pessoas que até se constrangem consigo mesmo. Uhum. E isso é quase um mantra, sei lá, estou ficando bobo. Uhum. As pessoas, às vezes, têm vergonha de fazer o bem, Luciano. Com certeza. Então, reforma íntima é pensar positivo para o outro, pensar positivo para si mesmo e tornar isto um hábito e, quiçá, um comportamento. Muito bom. Ô, Raimundo, você me lembrou também uma questão que o Marshall coloca, né? E que eu tenho usado muito isso, né? Eu gosto muito de analogias, né? Assim como você, né? Todo professor, eu como professor, eu procuro ser o mais simples possível. E eu gosto muito do conceito de destino, né? As pessoas falam, mas isso é um destino. E na introdução do livro do Marshall, ele coloca a história do Phil, que eu vou compartilhar aqui com as pessoas. O Fio, um cara já casado com filhos adultos, ele cai numa escada dentro de casa e ele bate com a cabeça muito forte no chão. Ele, no primeiro momento, ele acha que ele está paraplégico, mas aí ele começa a sentir, percebe que tem sangue, e ele pega o telefone que está com ele, eu vou ligar para uma pessoa, mas ele diz, não, eu não vou ligar para o equivalente nosso, aqui é 190, eu vou ligar para uma pessoa, e ele se percebe que ele não tem relacionamento com os vizinhos. Ele não tem, porque os amigos que ele tem, mesmo assim, são muito distantes, não daria para socorrê-lo. E ele, mesmo assim, ele descobre o telefone de uma senhora vizinha, ele liga, e a senhora vai, entra pelos fundos, uma porta que estava aberta, vai ao porão,
socorre ele, leva para o hospital, ele fica 5 horas em exame, ela acompanhando ele, ele volta para casa e se recupera. Esse gatilho do fio fez com que ele, e aí a questão do destino, né? O destino, né, é uma rodada de cartas que a gente está jogando. Eu gosto muito dessa ideia do jogar de cartas, né? Você joga baralho, eu gosto de jogar buraco. As cartas que vieram na mão é o meu destino, eu não tenho como trocá-las. Mas a escolha de como eu vou jogar com o meu parceiro e com as cartas que eu tenho na mão, ela só depende de mim. Né? Essas cartas recebidas é como se fosse a sua genética, que você não tem como mudar. Se você nasceu com uma genética predisposta a algumas doenças, você não vai poder, você vai ter que fazer do limão uma limonada. Agora, tem muita coisa que você pode fazer com as suas escolhas. Só depende de você. Então, o destino do Phil, na história que ele conta, era ter caído naquela escada, ter batido forte com a cabeça e ter quase morrido, ter uma concussão cerebral. Né? Agora, qual foi a escolha dele? A partir daquele episódio, ele passou a valorizar os vizinhos e valorizar as amizades. Eu achei essa história do livro do Marshall muito interessante com o que eu tenho feito de analogia com um buraco. As pessoas estão reclamando da vida com as cartas que receberam, mas se você jogar bem, você pode virar esse jogo. O que você acha disso, Raimundo? Isso que se chama de destino, na espiritualidade, são as escolhas que você fez lá em prol do seu desenvolvimento, tá certo? Na hora de você vir e encarnar nesse corpo, essa matéria, você já vem com tudo programado. Aí alguns me perguntam, mas e aí? E aí vai depender do seu livre-arbítrio. São as escolhas. São as escolhas. Imagina um indivíduo que vem e tem muito dinheiro, muito. Tudo que ele toca é como se fosse a história lá do Midas. Tudo vira dinheiro. Dinheiro é bom, mas o que você vai fazer com ele? Eu gosto de dizer, Raimundo, que dinheiro é fator higiênico. Dinheiro é fator higiênico. Dinheiro não pode faltar. Se faltar para educação, se faltar para comida, se faltar pra... aí dá problema. Agora eu vou falar uma coisa que você vai gostar. O dinheiro tem que andar no fluxo. Tem que circular. Para as pessoas, entendeu, Luciano? Não basta circular, ele tem que circular fazendo bem. Só para dar um exemplo. Isso aí. O que a espiritualidade nessa hora faz com essa história desse indivíduo? Ela deu a oportunidade desse indivíduo mudar um comportamento que era arredio em relação aos seus vizinhos e passou a ser diferente. Invariavelmente, a gente se reforma intimamente pela dor ou pelo amor. A maioria, talvez exatamente por nós sermos indivíduos, pessoas imperfeitas, a gente faz pela dor. É verdade. Mas, de vez em quando, é bom a gente fazer pelo amor também. Ô, Raimundo, se você me permite, eu vou pegar esse mesmo caso que a gente está colocando aqui de destino e de escolhas para falar. Eu estou com uma pessoa muito querida, mas uma pessoa muito amada na minha vida, que acabou de descobrir uma doença muito grave. Muito grave. Né? Eu fiquei sabendo disso ontem. E aí eu fiquei pensando nisso, fui fazer as minhas orações ontem à noite e fiquei pensando de que era o destino dela, um jovem, passar por uma doença tão importante, né, por a vida dele. E eu vou dizer para você, é aí que Deus está dando uma oportunidade de você fazer as escolhas. O destino é passar por essa doença, o destino é se internar, é se tratar e passar por um processo que não vai ser curto, que vai ser longo. Agora, a escolha vai ser de viver, de se superar e de depois se tornar uma pessoa ainda melhor, porque ele tinha que passar por essa situação.
um beijo. Eu me permito não falar ainda quem é, mas um beijo, porque eu sei que isso vai ser não só para ele, que vai passar por esse processo que não vai ser simples, que vai ser doloroso, mas se for enfrentado com fé, com esperança e aproveitar esse momento para fazer as escolhas certas, vai sair muito mais forte e um ser humano muito mais evoluído. E fazer isso, Luciano, é, primeiro, ter a convicção de que isso não é à toa. Ou é por uma escolha já do outro lado, para passar por isso, para resgatar situações, ou, às vezes, saiba disso, tem espíritos que se permitem passar por algo semelhante para evoluir mais rápido. Uhum. Fato é que, nessa hora, vamos olhar de novo o gatilho. Vamos pegar isto aqui. É difícil? É. Primeira coisa, oração constante. Uhum. Se ligar àquilo que a pessoa mais acredita. No quê? Naquilo que ela mais acredita. Ponto. Isso será levado a quem de direito. Isso é fundamental. E olhar com carinho, com aconchego. É dolorido, mas vai passar. É isso aí. Ô, Raimundo, antes da gente passar para o terceiro bloco, eu queria só dizer o seguinte: o Marshall coloca algumas verdades, né? Ele diz que tem uma verdade número 1, que na realidade eu digo que eu sempre falo isso aqui no canal, né? Eu acho que a verdade só Deus conhece. Na realidade, o que a gente conhece são pontos de vistas, mas o Marshall coloca a palavra verdade, né? Verdade número 1 é de que é muito difícil conseguir fazer mudanças comportamentais significativas em nossa vida. Essa é uma verdade, na realidade eu vou chamar de um fato, de uma constatação, né? Estatística, inclusive. É muito difícil. Então, é óbvio que a proposta do livro é de que, se você quiser muito ser aquilo que você realmente quer, que você deseja, é possível e ainda está em tempo. Mas não pense que simplesmente só por você ler um livro, porque você assistiu uma palestra, porque você assistiu aqui esse Café Coach Literatura, que no dia seguinte vai mudar. O próprio Marshall coloca uma coisa que eu tenho dito muito. Você lê um livro, que o livro te impactou, você passa semanas com tudo aquilo na cabeça. 2 anos depois, você não lembra mais daquilo que foi tão importante, porque você não colocou em prática. Então, aí, antes de eu passar para o bloco 3, Raimundo, o que a gente deve transformar em padrão? Devemos... e aí, antes de dizer isso, é preciso que a gente faça... Isso aí está escrito, reescrito, estudado, reestudado. Se nós não medimos, nós não melhoramos. Então, gestão de qualidade, né? Qualquer gestor. Se você não medir, você não vai avaliar o teu progresso e, portanto... não vai dar certo. Exatamente. A primeira coisa que eu digo é preciso mensurar o que está acontecendo comigo. E uma pergunta muito importante que eu coloco, que a gente pode falar dela lá no terceiro, mas que eu acho que é importante, com todos esse tratamento de gatilhos que eu venho a fazer, eu estou feliz? Porque, às vezes, Luciano, eu já falei, às vezes a gente trata de gatilhos, a gente se reorienta, a gente se estuda, mas a gente não está se ouvindo. Lembra dos gatilhos que fazem com que, a gente até falou de um mentor, de alguém que você está fazendo a mentoria, você contou a história. Isso. Eu preciso me ouvir de fato. E ouvir de fato é verificar: eu estou feliz com todas essas situações? Porque, se eu já não disser isso de chofre, ou seja, sim, estou muito feliz, tem algo errado. E, como diz a criatividade, os princípios de criatividade, se você não está feliz, não está alegre, se você não está contente com tudo que você está fazendo, tem alguma coisa errada. Simples. Reflita, reformule, mas, atenção, não desista. Muito bom. Desista. Isso é um treinamento.
eu tenho que fazer. Essa Sim. verdade que o Marshall fala é porque, invariavelmente, Luciano, as pessoas não gostam de treinar, entendeu? Esse é um defeito, é uma imperfeição É. muito grande do ser humano. A segunda verdade que o Marshall coloca é que ninguém consegue nos fazer mudar. Ninguém nos consegue fazer mudar, a menos que nós queiramos, né? Que nós realmente desejemos, Ih, agora me confundi, que a gente deseje muito essa mudança. Não adianta você querer mudar o outro. Isso é uma outra grande verdade. Na verdade, eu preciso ter a consciência de que é preciso mudar. Raimundo, vamos para o bloco 3? Porque Mas nosso antes, tempo já eu está dizer uma coisa. esgotado. Essa verdade aí eu concordo. Mas o indivíduo pode ser um estímulo ao outro, Claro. fazer com que ele se ouça e descubra o que ele vai fazer. O Raimundo, o outro pode ser um gatilho. Nesse caso, o outro fazendo a pressão para que ele mude, um pai, uma mãe, um Sim, amigo, ele pode ser o gatilho para essa mudança até que a hora perfeitamente. que ele Pode ser. perceba. Agora, vamos passar para o terceiro bloco, porque o nosso tempo está esgotando, mas eu fiquei com uma pergunta na cabeça aqui, não sei se você teria condições de responder essa pergunta. E quando o gatilho é você próprio, Raimundo? Quando o gatilho sou eu próprio, eu vou me pautar no ensinamento dos tempos de exército. Quando se pega numa arma, a primeira coisa que se faz com o dedo é fazer isto. Ela não entra naquele espaço onde o indivíduo pode acionar o gatilho. A primeira coisa que eu faço é ter a disciplina de ficar atento ao que pode acionar. Por quê? Porque sou eu. Eu faço mal. E isso, invariavelmente, tem a ver com coisas que estão lá no meu interior, de uma forma mais profunda, guardada. E aí eu diria que os gatilhos precisam ser investigados para eles virem à tona. Uhum. Os gatilhos Você não precisa ter podem consciência deles, né, Raimundo? Isso. Eu não posso ser o gatilho. Eu não posso ser o Mas gatilho. eu costumo dizer que tem muitas pessoas que são os próprios gatilhos. Elas são os seus próprios gatilhos. E aí, o recado que eu dou para essas pessoas é: não haja nunca pelo impulso. Deixa a poeira sentar. Pensa, reflita, durma. No dia seguinte você avalia. Porque quando você é o seu próprio gatilho, você não pode reagir na base do estímulo do impulso. Você não pode comprar aquilo que está aparecendo naquela hora, na promoção imperdível que está aparecendo na internet. Você não pode responder uma provocação assim que ela apareça. Porque Isso, Luciano, a gente chama de tratamento dos gatilhos. Os gatilhos, como a gente começou lá no início de tudo, ele gera um estímulo, tá certo? Isso tem uma consequência, eu faço alguma coisa. O que a gente tem que fazer é o seguinte: na hora que o estímulo se dá, eu gasto um tempo que às vezes é infinitesimalmente pequeno para tratar este gatilho. Claro. Para tratar e aí tomar uma ação diferente daquela que eu tomaria. Exatamente. A regra de ouro que eu sempre coloco é: não, quando você é seu próprio gatilho, não haja reagindo ao impulso. Não haja por impulso. É o que o Raimundo colocou. Às vezes, contar até 10 é suficiente. Sim. Silenciosamente, silenciosamente você conta até 10. E aí você vai evitar esse gatilho. Vamos para o terceiro. Fazer um parênteses. Uma coisa só. Aquela reforma íntima, onde eu começo pela manhã, em qualquer horário, com pensamentos positivos, voltados para o bem, eu deixo de ser eu gatilho. Muito bom. Partindo para o terceiro bloco, para a gente fechar esse Café Coach Literatura, episódio número 2, maravilhoso.
eu quero, Raimundo, que você sintetize para mim 5 maiores contribuições que este livro trouxe para a sua vida pessoal e pode ser profissional também. A primeira delas, que, na verdade, como eu falo, o livro potencializou, é tolerância. Não sei se você vai lembrar, mas eu sou um indivíduo bastante disciplinado. Claro Portanto, que me lembro. Eu incomoda muito. só te conheço há 43 anos. A indisciplina, principalmente a indisciplina, aquela que gera problemas para terceiros, me incomoda muito. E olha que interessante, a partir do estudo desses gatilhos, eu pude ver que, às vezes, o indivíduo é indisciplinado, mas isso é apenas o fato, não é ele em si que é indisciplinado. Às vezes até gosta, hein, de cometer infrações do tipo, como eu estou falando, da indisciplina. Então, tolerância é olhar o outro. Isso não quer dizer que, se eu tiver que punir o indivíduo, punir não no sentido drástico, mas se tiver que o indivíduo pagar por aquilo, ele vai pagar, simples assim. Mas eu não vou olhar para ele ficando com raiva dele. Aquilo é um fato isolado. Bom, então, tolerância é o primeiro. Ok, agora me diz o seguinte: quando você fala o ganho da tolerância que você adquiriu, que esse livro trouxe essa contribuição, é claro que você leu dezenas, centenas de livros, e um vai somando o outro, sobrepondo, são conhecimentos, são camadas que vão se sobrepondo, né? Mas nesse livro trouxe essa questão para você da tolerância. Qual foi o gatilho que você descobriu em você a partir desse livro, em relação à tolerância? Vou ter um gatilho muito sério. As pessoas dos últimos 10 anos, elas costumam não dar resposta às integrações. Alguém te pede algo, você responde esse algo e as pessoas não dizem nem sim, nem que não, isso passa como se fosse. Isso, antigamente, para mim, era um martírio. Legal. É um bom gatilho, bom gatilho. Esse gatilho não é que eu agora bata palma ou fique contente. Claro. Mas eu simplesmente falo assim, eu já fiz a minha parte, sim ou não? Sim. Então, eu estou bem, acabou. Claro. Estou bem. Eu vou compartilhar com você também um gatilho meu, que eu lendo o pouco que eu li desse livro, me trouxe um exemplo bem legal, de que quando eu aciono alguém, por exemplo, principalmente da área da saúde, uma médica, uma fisioterapeuta, porque eu tenho vários profissionais da área de saúde que eu me cerco deles há mais de 30 anos. Doutora Mônica Monteiro é uma que eu indiquei para você há muitos anos atrás, que você também se tratou com ela, a minha homeopata até hoje. É isso aí. Ela é Mônica, fantástica. ela é minha homeopata até hoje. Então, às vezes, com a minha homeopata, com a minha fisioterapeuta, com a minha osteopata, quando eu demando algo e não há uma resposta no time, no tempo que é o meu tempo, não o tempo delas, isso normalmente funciona um gatilho de indignação comigo. Muito interessante. E é muito legal quando eu percebo esse gatilho, porque, calma, senão daqui a pouco eu vou mandar um WhatsApp meio rude, né? Então é muito legal a gente dar exemplos simples, né? Vamos para a segunda contribuição, Raimundo. Nosso tempo já está estourado, Raimundo. A segunda contribuição é sobre amar. Invariavelmente, a gente ama com posse. E eu descobri, a partir das minhas netas, um amor mais próximo de Jesus, porque ele é de fato, mas não necessariamente de direito. O ágape. Então, é o amor ágape. Exatamente. Eu diria a você, Luciano, que certamente de todos os amores que eu já experimentei,
o amor pelas netas, certamente ele está mais próximo disso. Uhum. Por quê? Por esse fato, eu não tenho domínio, eu não tenho Uhum. controle, eu só tenho que amar. O que Uhum. não quer dizer que eu serei Negligente com a possessivo, educação. negligente, essa coisa toda, até porque seria diferente de mim, Claro. do Não Raimundo, seria o José Raimundo Penha que eu conheço. exatamente. Então, esse é um gatilho, ou seja, elas funcionaram como um gatilho para eu refletir e ver o Ótimo. tamanho da evidência, da relevância, melhor falando, que elas causaram em mim. Legal. Fantástico. Diz mais um para a gente fechar esse nosso Café Coach em Literatura. Escolhe um bem, bem precioso aí para a gente fechar. O bem precioso não basta fazer o que eu estou fazendo, eu tenho que fazer sempre melhor. Legal. Ou seja, eu estou cuidando de alguém. Vou dar um exemplo, me permita. Claro. Um belo dia eu estava já passado 10, 15 anos, sei lá, quase 20 anos, de eu ter saído do Exército, estar numa reunião, a gente tinha uma pessoa lá, um rapaz, já um homem, tudo assim, eu era, claro, bem mais velho que ele, e ele falou assim, terminou a reunião, tudo, uma ótima reunião, maravilhosa, ele falou assim, o senhor não era Cabo Raimundo? Eu falei assim, sim, costumava ser. Eu falei, pois é, você tem sido meu exemplo na linha do tempo. O quê? Porque você lembra do último dia de treinamento, onde tinha que vencer os obstáculos, eu já não me aguentava, e isso eu estou falando de gatilho, de Uhum. estímulo, no sentido mais forte que você possa ter. E ele já estava caindo. Mas tinha um que ele tinha que pular um determinado obstáculo. E, segundo ele, que eu não lembrava mais, falava: você vai conseguir, é sua última oportunidade, blá, blá. Enfim, falei tanta coisa maravilhosa e ele conseguiu cumprir com tudo que ele precisava fazer. E ele me dizia: toda vez que eu tenho um problema, eu lembro de você Ou e seja, resolvo. você é o gatilho dele. Isso, exatamente. Exatamente. Você Muito vê, bom, muito bom. é uma situação cretina, porque aquilo é É, difícil, é. e aquilo Não é fazer simples, não. ligar aquilo para as coisas boas da vida dele. Legal, muito bom. Raimundo, para a gente fechar o nosso papo, eu queria só lembrar que as crenças, né, que a gente tem, elas podem ser limitantes e elas podem ser impulsionadoras e elas estão sempre associadas a esses gatilhos, né? E um desses gatilhos é o tipo de gatilho da nossa negação. A gente às vezes nega, né? Às vezes o gatilho da resistência, às vezes o gatilho do auto-engano, a gente se auto-engana demais, se auto-sabota, né? E como eu sempre tenho dito, muito cuidado quando você encontrar a desculpa perfeita, porque as desculpas perfeitas vão ser aterrorizantes, vão destruir qualquer possibilidade de você ser aquela pessoa que você sempre quis ser e que ainda não é. Raimundo, vamos fazer o frame da caneca, Raimundo? Ó, aqui, ó, tem que botar do lado do rosto, assim, Raimundo, ó. Aí, assim, sorrisão. Aí, esse é o frame da caneca. Agora o brinde. Meu Saúde. amigo, saúde. Eu queria agradecer muitíssimo, primeiro, a sua indicação do livro. Foi ótimo, foi maravilhoso, trouxe uma contribuição maravilhosa para mim. Espero para todo mundo que está aqui assistindo. Queria dizer para vocês que ainda não estão inscritos, que é muito importante para a gente que tem um canal, que você se inscreva, né? Tá aqui, ó, inscreva-se, tá aqui, ó, é só ir lá e se inscrever. E se É isso aí, gostar, pessoal. e se gostar muito, compartilhe à vontade, para que todo mundo possa se beneficiar. E se gostou muito, leia o livro, compre o livro, leia o livro e deixe lá o seu comentário. O que você achou desse papo? Eu vou deixar aqui todos
Todas as vezes que aparecer o nome do José Raimundo Penha, vai estar o Instagram dele. O Raimundo é um coach, um consultor maravilhoso que atua em São Paulo e agora com Zoom da vida, com Meeting, agora a gente atende nacional, internacional, né? É Raimundo, estou isso aí. atendendo gente na Europa, muito legal. Atendi gente na Austrália e gente na Bélgica, olha que legal, Que né? legal, que legal. Então, como sempre eu termino os meus vídeos, Raimundo, coração com coração. Coração com coração. Fica com Deus, meu amigo. Muito Fica com obrigado. Deus também. Muito obrigado. Eu que agradeço todo esse processo e a sua companhia para variar maravilhosa. Tudo de bom. Beijos. Beijos. Muito obrigado, Raimundo. Um abração. Tchau, Tchau, tchau. tchau.